Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha na programação da RTM Brasil. Eu sou a Gabi Gouveia, estou acompanhada do meu pai, o pastor JP. Bora para mais uma semana, né? E a gente está bem acompanhado também, né? Estamos com o Diego Lander também. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui e vamos para cima. A gente importou o Diego, fez o upload lá do NCCast, trouxe ele para o De Pai para Filha para a gente continuar a nossa série sobre pornografia, que nasceu de lá, porque a gente fez um episódio, o episódio 97, sobre o tema, que rendeu muita pergunta de vocês. E hoje tem mais pergunta, né, Diego? Tem mais e eu já vou começando, já vou lançando a primeira. E a pergunta é, a pornografia afeta as mulheres da mesma forma que afeta os homens? Isso a gente já comentou há uns 2 episódios atrás, né? E a segunda pergunta, da mesma pergunta é, existem diferenças na forma como ela influencia a mente e a vida espiritual? Bom, só para a gente lembrar, mulheres e homens consomem pornografia. Os graus parecem que são diferentes, afeta isso mais homens do que mulheres, mas mulheres também são atraídas à pornografia e tal. A reação na mente, realmente, ela é igual nesse sentido. Eu acho que as reações são diferentes em alguns momentos, mas elas sempre dão uma sensação de falta de saciedade. É isso que a pornografia faz, porque ela solta muita dopamina, tem muito hormônio que solta na pornografia e você está sempre numa posição de querer mais. Você quer mais daquela droga natural que o seu corpo está mandando para você, o que é fruto da sua mente e está fazendo com que aquilo. Por isso pornografia é tão bom, porque ela solta muitos hormônios de prazer, né? E aí a gente tem problema com isso. Mas afetam homens e mulheres da mesma maneira. Você estava explicando pra gente também no NCCast que o homem tem uma relação com a pornografia mais da imagem, ele é levado através do que ele vê, o desejo, e o da mulher por mais questões emocionais. Então, ela quer suprir uma dependência emocional, às vezes quer compensar alguma coisa emocionalmente. Então, se a gente fosse falar de comportamento biológico feminino e masculino, as influências podem chegar nesse sentido. A gente entendeu que afeta da mesma forma os dois. E aí, a outra pergunta leva para o campo espiritual também, né, Di? Sim. E a segunda parte dessa pergunta é, existem diferenças na forma como ela influencia a mente e a vida espiritual? Então, as duas coisas são afetadas nesse movimento, tá? Ele torna-se, porque como você tem uma questão física, de que você consome muita dopamina, ou o corpo faz isso, você acaba criando uma dependência emocional. É como qualquer outro tipo de vício. Tá? Então você tem gatilhos emocionais, quer dizer, você está dependente daquilo. Tem uma música do Renato Russo que é parece cocaína, mas é só tristeza. Por quê? Quem cheira cocaína, quem faz uso de cocaína, sabe que do pico de euforia que ela te dá, porque ela é um estimulante, né, um excitante, como ela te dá um pico de euforia muito grande, quando passa o efeito, você parece que está deprimido. Interessante que essa dinâmica dessa sensação que você sente e você gosta, se você faz pelo caso que seria o certo, que seria dentro de um relacionamento, é bom, porque aí você vai querer encontrar seu marido ou sua esposa novamente. Essa questão sem, aí você vai ficar se autoalimentando com isso. É sempre uma coisa assim artificial, um processo não natural. Agora, a questão é, assim como a cocaína te leva num estágio de pico e depois acaba aquilo e você tem uma sensação emocional de que você precisa daquilo, então vai passar a consumir mais droga, a mesma coisa com a pornografia. Ela te dá uma coisa de saciedade, de euforia, e depois, quando aquilo passa, você fala, eu tô precisando daquilo lá mais. Então, ele causa um problema emocional. Pode acabar até da pessoa ficar dependente física e emocional, como você falou. Emocionalmente. E ela talvez ter problemas de achar alguém. Com certeza. Exatamente. Porque a pessoa não vai suprir igual. Pelo menos quando você está começando um relacionamento, você conhece, faz amizade, vai sair para ver um filme. A pessoa já viveu coisas que só viveria no relacionamento um pouquinho mais pra frente. Você quer acelerar logo o processo, você entendeu? O que a pornografia pode fazer?
nesses casos você fica procurando esse tipo de coisa, vai dizer, não, eu tenho que experimentar antes, então você já tem um problema de promiscuidade, que a gente falou num dos episódios que isso era um problema espiritual. Sim. Porque a Bíblia condena esse tipo de coisa e essa espiritualidade é um problema. A gente começa a ficar mais carnal, a ter pensamentos carnais o tempo todo, de saciar desejos que a Bíblia condena. Então a gente tem um problema espiritual. Com relação a casamento e solteiro, né, vida de solteiro, também existe um problema aí. Por quê? Porque você começa a ter pensamentos de movimentos ideais. Movimentos no sentido de escolher. Então, que tipo de mulher te sacia? Então, você começa a procurar esse tipo de mulher quando você é solteiro. Quando você é casado, você transfere uma pressão para a esposa que também não existe. Eu estava lendo uma pesquisa... Eu não vou me lembrar de onde é, mas eu posso pesquisar depois se vocês acharem interessante. Vocês podem pesquisar também, mas estava falando que no namoro, normalmente quando as reclamações chegavam da menina para a psicóloga de que o relacionamento era tóxico, era porque da parte do homem o que era exigido era um comportamento que normalmente vinha de um conteúdo pornográfico e não necessariamente da menina. Então, tipo, eu queria performar de um jeito ou fazer de um jeito e tal. E isso era projetado no outro. Então, às vezes você faz com que a sua cabeça entre num padrão e você vai querer que aquele padrão exista. Só que é isso que acontece quando você tá com alguém. Vocês vão criar o padrão de vocês. O padrão do Então casamento. é difícil quando você já começa com um padrão na sua cabeça, Exatamente. né? Até porque a pornografia não é um padrão comum, é uma coisa ensaiada, não é algo prazeroso que está acontecendo ali, é uma coisa exagerada. Você não vai ter isso no seu casamento. É uma encenação. É uma encenação. Tipo assim, a pessoa não está tendo prazer ali, gente. Ela não está gritando porque ela está gostando. Não, é uma performance para mexer mesmo com a sua cabeça. E assim como as outras drogas, como você comentou, a pornografia tem isso também. Você vai cada vez procurando coisas mais fortes. Ou tipo, mais bizarras. Exatamente. Ou tipo, isso aqui já não me atende mais. Eu vou procurar uma outra coisa ali e aí você se toca que você está procurando... Então, essa coisa de você ir aumentando o grau da sua dependência, entendeu? Isso para tudo. O cara usava maconha. Não, agora ele vai para cocaína. Da cocaína ele vai para não sei o quê, vai para anfetamina, vai para não sei o quê. Exatamente isso, lidar como uma droga. Tem que lidar desse jeito. Exatamente como uma droga. A relação, então, ela começa assim. Quando você vê a pornografia, você está falando, aquilo ali é maravilhoso, né? Porque ninguém sente dor, você entendeu? A gente faz de um monte de formas... E aí isso entra o que a Gabi estava falando. Quer dizer, que se você vai estabelecer esse padrão de um sentimento, né, de uma relação emocional, sensorial, de uma relação a dois, né, da intimidade de dois. Tem que saber o que o seu parceiro gosta também. De repente aquilo traz dor, aquilo e você vai eliminar. Exato. Ou vai achar caminhos para que não faça. Se a gente já vem com esse padrão colocado, é o enlatado, né? Você só tira da latinha e joga lá o negócio, acabou. Não é assim que funciona. E pior ainda... Uma relação a dois, ela é orgânica e não mecânica. Né? Pior ainda quando a gente está falando de uma pessoa solteira ou até menor de idade, você acaba tornando o seu olhar suscetível àquilo que eu falei. Você enche a sua cabeça do quê? Você torna seu olhar suscetível para isso. Então, é capaz que uma criança na escola, num ambiente totalmente infantilizado, tenha pensamentos pornográficos porque consome. E você vê que uma criança que já está sendo privada da sua infância, já está sendo hipersexualizada na infância, vai se tornar um adulto problemático. As chances são muito maiores, isso é uma disso loucura, acontecer. É uma bizarrice da vida moderna. Pais que deixam seus filhos à vontade na internet, e é óbvio que eles vão procurar elementos, você entendeu? Que são levados. A gente acha que uma criança de 6 anos não é pecadora, né? Uma criança de 5, de 3 não é pecadora. É mentira, já nascem pecadores. Desde cedo. Eles já nascem pecadores, miseráveis, igual um adulto. E esse assunto vai chegar neles. Exatamente. Se não for por você, na escola vai chegar. Vai chegar. Até porque a internet tá lotada de tarado, de pedófilo, que tá louco para meter um algoritmo lá dentro para atrair o seu filho. A gente não viu o próprio Roblox, lá esses joguinhos?
Não, então, quando fizeram até protesto lá dentro contra a lei do Felca, né? No caso, as crianças queriam que o chat ficasse aberto. Mas a gente está falando de um espaço infantil que estava levando as crianças para um caminho ruim. Então, esse é o processo. Então, pais, pornografia é ruim para o seu casamento, é ruim para os seus relacionamentos. Para o seu cérebro, para o seu corpo. Para os filhos, então, isso é uma bomba atômica. Isso vai destruir os relacionamentos dele pro resto da vida dele. Você entendeu? Então, a gente precisa começar a prestar mais atenção nisso. Você solteiro e você casado, é bom evitar. Com relação ao cristianismo, nesse manual de regra e prática que a gente tem, que se chama Bíblia, você entendeu? Que são as orientações divinas para nós. Tem lá um texto, o texto de Cantares, a gente pode conversar em outro momento sobre ele, mas que ele diz o que é uma sexualidade saudável, o que é o desejo de um homem para uma mulher de maneira saudável, que momento fazer, em que momento despertar tudo isso. Dá para esperar. Tem um movimento aí que é Eu Escolhi Esperar, né? Sim. Que também é muito bom. Tem um livro lá do Jaziel Botelho, né? Que é Em Busca da Costela Perdida. Gente, esse livro é muito bom, tá? Eu li quando eu tava noiva e eu estava, assim, muito perto de pecar. Se eu não tivesse lido esse livro... Então, assim, se você tá precisando, leia. Então, aproveite aí, vá consumir o que faz a sua cabeça, sua mente levar mais perto de Deus do que mais longe. É isso aí, a gente volta toda semana para conversar com você sobre as suas dúvidas, as suas questões e responder as perguntas que chegam via WhatsApp e nas redes sociais. Então, até semana que vem. De pai para filha, realização Transmundial.